Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico. Estamos retornando para colocar mais um pedacinho do Evangelho, com aquela proposta que a gente tem de colocar todo o Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do nosso canal do YouTube, para facilitar a compreensão de vocês. Vocês estão iniciando o Evangelho no lar, fazendo pela primeira vez, para conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem dificuldade às vezes de interpretar, algumas passagens ali de Jesus, do Evangelho. Para vocês também têm dificuldade às vezes de leitura, fica mais fácil de repente ouvir o Evangelho, naquela proposta que nós temos de fazer a nossa reforma íntima, de seguir todos os ensinamentos de Jesus na busca de um mundo melhor, de nos transformarmos em pessoas melhores. O Evangelho de Jesus é o maior manual de conduta moral que existe no planeta Terra, é a verdadeira receita de felicidade que nos auxilia a enfrentarmos as nossas dificuldades e entendermos o porquê. Lembrando que a gente coloca o nosso ponto de vista dentro das nossas experiências de vida, dos nossos estudos, não é? Não somos os donos da verdade, é apenas o nosso ponto de vista, aquilo que nós compreendemos dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele é muito didático, ele é muito fácil de entender, ele nem precisaria de explicação, porque ele mesmo se autoexplica, Além das passagens da vida de Jesus, que talvez sejam um pouquinho mais difíceis de compreender, por isso que a gente costuma dizer que o próprio Evangelho é a atualização, dentro da codificação de Kardec. Fica mais fácil para nós, nos dias de hoje, entender o que Jesus queria dizer naquela época. Aquela época era um outro tempo, era uma outra cultura, mas o comportamento é sempre o mesmo. Desde aquela época até hoje, nós temos os mesmos comportamentos egoístas, arrogantes, prepotentes, pensamos primeiro em nós, em vez de pensarmos no próximo. Então o Evangelho de Jesus é sempre atual, mas também é colocado ali as observações de Allan Kardec e a instrução dos Espíritos, que facilita muito para a gente compreender o que é que Jesus queria dizer com as suas passagens, com as suas parábolas, porque as parábolas eram as histórias que ele contava no dia a dia a respeito da própria conduta, do próprio comportamento das pessoas naquela época. Então Jesus não perdia nenhuma oportunidade, dentro do comportamento que ele estava vendo ali no dia a dia daquela população, de ensinar como que nós deveríamos nos comportar, para exercitar a fraternidade, para trazer mais felicidade para a nossa vida, para irmos aos poucos abandonando essas mazelas, esses defeitos que nós temos, originados do maior mal da humanidade, que é o egoísmo, porque todos os outros malefícios que a gente possa imaginar, eles provêm do egoísmo, do nosso ego, de querer que o mundo, que as coisas, que as pessoas, que as situações sejam do nosso jeito, falando como que se o mundo tivesse que girar em torno do nosso umbigo, E na verdade não funciona assim. Então, a partir do momento que a gente tem esse tipo de comportamento egoísta, querendo que tudo na vida seja do nosso jeito, nós sofremos, nós contrariamos as leis, o mandamento maior, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, porque somente assim, nesse exercício da fraternidade, é que nós teremos a verdadeira felicidade. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ódio e a vingança, tá certo? Vamos então preparar a mesa aí, chamar os seus familiares, ou você que faz sozinho, fazer aí no seu cantinho, para que você faça uma conexão com a espiritualidade, não é? Não pode ter nada, outra coisa atrapalhando, a gente já fala isso várias vezes, não é para você ficar olhando panela, assistindo TV junto, conversando com as pessoas, não, para que você, nesse momento, você tire para você, para o seu autoconhecimento, para a sua reflexão pessoal sobre o ensinamento de Jesus e como que esse ensinamento, ele pode ser colocado no seu dia a dia, diante das situações que você vivencia. Então, coloque a sua garrafinha de água na mesa, chama os familiares, vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais essa oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja.
Então vamos lá, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Nós vamos falar um pouquinho sobre dois sentimentos muito comuns quando nós temos inimigos, que é sobre o ódio e a vingança. Então, lá em Bordeaux, 1861, quando da codificação de Kardec, né, que vários espíritos traziam as instruções, né, traziam as suas orientações para poder fechar, no caso, a orientação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a instrução do Espírito de Fénelon, que ele veio falar um pouquinho sobre o ódio, que é esse sentimento que nós temos, né, que a grande maioria de nós, eu creio que no nosso planeta de expiações e provas, todos nós temos sentimentos muitas vezes de ódio, diante de algumas pessoas, de algumas situações que nos prejudicam, que nós achamos, né, que nos prejudicamos, que fomos prejudicados no caso, né, relacionado a algo que nos magoa, alguém que nos faz algum mal. Então, nós temos determinada situação e sentimentos de ódio. E ele explica o seguinte, que esse ódio que nós temos, diante de alguma pessoa, diante de alguma situação, de algo que nos magoou, provém de uma condição inferior que ainda se encontra em nós, né? Provém de uma condição inferior que ainda se encontra o homem. Nós ainda temos esse sentimento de ódio por sermos ainda inferiorizados e também muitas vezes por não termos o conhecimento do verdadeiro sentido da vida, da nossa jornada espiritual. Lembrando que na lei de ação e reação que a doutrina espírita nos ensina, nada acontece por acaso. Quando nós somos magoados, como alguma situação nos traz algum desgosto, não é por acaso. Porque a justiça divina ela não falha e todos nós temos um histórico muito feio, muito triste em outras encarnações. E nós precisamos resgatar essas dívidas. E em algum momento da nossa vida vai acontecer alguma situação em que nós seremos magoados, né? Que nós seremos afrontados por outras pessoas ou por algumas situações em que será o teste para ver se a gente está deixando de ser inferior e se a gente consegue se livrar desse sentimento de ódio. Mas a grande maioria de nós ainda tem, estamos nessa condição inferior e ainda temos esse sentimento, não é? Então, o que significa isso, essa inferioridade? Significa que nós temos muito orgulho ainda. O orgulho o impede de ver naquele que lhe inspira o ódio alguém que necessita do seu perdão e da sua cooperação. Então, a pessoa que faz a gente sentir raiva, que faz a gente sentir ódio, que nós entendemos que nos magoou, que nos prejudicou, quando nós temos já a visão espiritualizada de compreensão, de conhecimento, de que o ser que faz a maldade, que nos inspira o ódio, é ainda um irmão infantil, um irmão que ainda não compreende o ensinamento do Cristo, que não compreende a sua jornada cósmica, né, evolutiva, nós temos esse sentimento e o desejo do mal. Mas nós precisamos compreender, dentro da doutrina espírita, dentro do nosso processo evolutivo, que é o que a doutrina nos ensina, na lei de ação e reação, que o irmão que faz o mal, ele necessita do nosso perdão e da nossa cooperação. Porque se nós formos verificar, nós fizemos primeiro. Quando a gente vai fazer, né, a busca do nosso passado, se a gente pudesse ver o histórico do nosso passado, lembrando sempre que o nosso posicionamento dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, é justamente esse que a gente coloca, segundo o Espiritismo. É dentro da doutrina espírita, por isso que a gente fala e rebate várias vezes. É necessário estudar. Né? Nós precisamos saber a lei de ação e reação, o que é reencarnação, o que é desencarnação, a lei de causa e efeito, por que existem essas divergências todas no planeta, não é? Que é a diferença, uns nascem normais, outros nascem com deficiência, uns são ricos, outros pobres, uns ficam doentes, nascem doentes, outros não. Nós temos que entender que existe uma lei, uma justiça divina, em que a lei maior é fazer ao outro que gostaria que te fizesse, essa é uma lei cósmica, não é apenas para o planeta Terra, é uma lei que rege todos os relacionamentos dos seres no universo, é uma lei divina e que nós precisamos seguir essa lei. A partir do momento que eu contrario essa lei, eu faço uma dívida cósmica que na minha jornada evolutiva, nas jornadas que eu tenho que passar, vai retornar para mim todo o mal que eu fiz para alguém. Então a gente sempre
fala que é preciso estudar. A gente tem a Escola de Estudos Espíritas, que ensina detalhadamente, né, todo o nosso processo de vida, quem somos nós, o que fazemos aqui, né, qual é a nossa jornada, por que nós sofremos e tudo mais. Todo sábado, 17h45, a gente tem a Escola de Estudos Espíritas lá na nossa casa. Então nós temos que entender que aquela pessoa que faz, né, o mal e que ela traz esse sentimento de ódio, quando nós temos esse sentimento de ódio, é porque nós ainda somos inferiorizados, temos dificuldade de controlar esse sentimento e mais ainda dificuldade de entender que essa pessoa que faz o mal, e mesmo que não seja para nós, né, pessoalmente, mas que seja para a sociedade, que seja para uma outra pessoa, qualquer situação que a gente veja e que muitas vezes também a gente está vendo acontecer lá fora, não é conosco, mas a gente está vendo acontecer lá fora e já aflora esse sentimento de raiva, de ódio, né, querer que a pessoa, né, se dê mal, isso demonstra a nossa inferioridade. E essa inferioridade que nós temos nada mais é do que a falta de conhecimento, que é a nossa ignorância espiritual por falta de estudo, de sabermos, né, como que funciona a lei divina e a nossa jornada evolutiva. Então, eu preciso entender que eu tenho que ter o sentimento para outra pessoa que comete algum erro de perdão e de cooperação, ajudá-la a mudar o seu comportamento, auxiliá-la quando ela faz algum mal. E aí Emmanuel, lá no livro Consolador, ele diz o seguinte: o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho, né? Então, nós aprendemos que nós, dentro de nós temos uma centelha divina. Existe o amor. Nós somos a imagem e semelhança do Criador e nós temos todo esse amor que ele tem no universo, nós temos dentro de nós também. E aí a gente fala novamente que é o egoísmo que aflora, é o ego, é eu querer que as coisas, né, sejam do meu jeito, e quando eu sou contrariada, quando as coisas não saem do meu jeito, eu deixo de ter simpatia ou amor por aquela pessoa e passo a sentir ódio. O Emmanuel sempre dizia para o Chico, né, que ele falava que o ódio é o amor que adoeceu. Porque não existe um relacionamento de ódio se não tivesse anteriormente acontecido um relacionamento, uma situação, uma relação de amizade muito grande, de um amor, seja ele entre duas almas, de um amor fraternal. Então, não existe ódio gratuito. Ninguém nos odeia, certo? De graça. Ninguém faz um mal para nós só porque não foi com a nossa cara. Não tem. Isso não existe. Existe algo que aconteceu que aquela pessoa não simpatiza conosco, ou ela tem por intuição alguma aversão, ou ela mesmo comete algum erro que não é aquele que a gente esperava daquela conduta, e aí a gente passa a ter aquele sentimento de desprezo e que vai até o ódio. Porque você pode reparar, né? Toda vez que as pessoas fazem o que a gente quer, seja na família, seja marido, seja filho, amigo, o que for, a gente tá sempre feliz, né? A gente adora aquela pessoa. Por quê? Porque ela é conivente com tudo que a gente pensa, né? Mas bastou a gente ser contrariado. Às vezes é questão assim de 30 segundos, já reparou? A pessoa fala isso aqui, dá uma bronca em você, que você não está habituado, pronto, acabou. A tua fisionomia muda, já brota aquele sentimento de raiva, por quê? Porque contrariou você naquilo que você queria ouvir, naquilo que você queria que fizesse. Nós não podemos ser contrariados nisso aqui, ó, que vem sentimento de ódio, que já brota em nós, aquela coisa assim. Às vezes, aquela pessoa que você tem amizade, que você tem simpatia, em 60 segundos você passa a odiar ela. E dependendo do grau do que ela faz, de que contraria você, o ódio aumenta num tanto que às vezes vai para uma vida inteira, para várias encarnações, não é? Por isso que a gente tem que nos esforçarmos a compreender o Evangelho de Jesus, a entender que toda essa situação de pessoas que não fazem o que a gente quer, porque não é para fazer o que a gente quer, não é? Não, as pessoas não são nossos serviçais, as pessoas não são obrigadas a fazer tudo o que a gente quer. Nós temos que entender que elas têm o posicionamento delas, nós temos o nosso e temos que aprender a nos respeitar. E se de repente aquela pessoa fez algo que te magoou muito, ou
com outras pessoas, você tem que entender que naquele momento ela enxerga daquele jeito e que é preciso ter caridade, que é preciso ter piedade com aquela pessoa, porque você também, né? Vamos supor que o ódio seja da outra pessoa para você, mas você também tem ódio de outras pessoas. É só ver a sua vida, em determinadas situações da sua vida você sentiu um grande ódio de alguém. E às vezes a outra pessoa não estava nem merecendo aquilo, não estava nem esperando uma situação sua porque ela fez algo que te contrariou, porque o sentimento de ódio é sempre assim, não tem escapatória, é alguma coisa que contraria você, que não é do jeito que você quer, que aquele mundinho ali, que aquela pessoa, que aquela situação não está girando em volta de você. É orgulho, sabe? É o famoso orgulho ferido. E somente a evangelização pode conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Nós precisamos nos evangelizar, nós precisamos compreender os ensinamentos de Jesus, nós temos que buscar esse controle emocional, nós temos que entender que as pessoas muitas vezes erram e elas se arrependem depois, que tudo que nós fazemos de coisa errada, depois nós vamos entender que a gente fez errado e buscar fazer o certo. Que todo mundo erra, porque muitas vezes é errando que a gente aprende. Nós somos seres ainda inferiores, ainda temos os sentimentos egoístas dentro de nós, não sabemos amar. O nosso sentimento de amor é praticamente um sentimento de posse, porque você se acha o dono daquela pessoa. Você quer determinar tudo na vida dela. A hora que ela pode sair, a hora que ela pode chegar, o que ela pode fazer, com quem que ela pode andar. Olha aí. Muitas vezes a gente vê, né, nos relacionamentos conjugais, de pais para filhos. Sabe? Muitas vezes nós queremos dominar a vida das pessoas, dominar situações, até no emprego. Se você é empregado, você quer que o patrão fale para você coisas que você quer ouvir, e isso e aquilo, que paparique você, se você é o dono, né, da empresa, se você é o patrão, você quer que o funcionário faça isso. A gente está sempre buscando que as outras pessoas ajam do jeito que a gente quer. Isso se chama egoísmo. E aí a gente fica criando situações desagradáveis. Relacionamentos que vão se quebrando, que vão se desfazendo. E geralmente todos os relacionamentos eles se iniciam com amizade, se iniciam com amor, seja ele fraternal ou outro amor. E aí quando a pessoa contraria, o meu sentimento muda. Assim, não é? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, né, uma coisa assim simples, que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, aí, nos milhões de seres desse planeta. Ai, o meu marido é minha alma gêmea, eu amo de paixão, não vivo sem ele e tal. E aí, se em 60 segundos alguém aparecer e contar para você que seu marido tem uma amante, que descobriu alguma coisa, ou que você encontre, né, descubra ao contrário, em 60 segundos daquele grande amor, se transforma num ódio. Não é assim? Em 60 segundos você muda tudo. Há 1 minuto atrás você está falando para alguém, eu amo, é o amor da minha vida, não vivo sem. Bastou contrariar você. Você descobriu, por exemplo, que foi traído, vamos supor que essa é uma situação muito comum, eu te odeio, eu quero que você morra. E assim por aí vai. Ó. É muito fininha, muito tênue a linha entre o amor e o ódio. Então você não ama, não. Você só ama as pessoas, as situações, se fizer o seu gosto. Se fizesse andar na linha assim, ó, igual você. Porque se desviar da linha, você não ama mais. Você odeia. Você passa a cobrar a pessoa e ter sentimento de ódio por ela. Não é assim? Veja bem seu comportamento. Então é por isso que a gente precisa conhecer os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos conhecer também a doutrina espírita, a nossa jornada de vida, o porquê que as coisas acontecem conosco. Precisamos aprender a equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque a vida não vai ser do jeito que a gente quer. Situações durante a vida toda vão acontecer que vão nos contrariar e que vão exigir de nós um posicionamento de emoção. E nós vamos começar o quê? Sentir ódio de todo mundo? Porque todos os dias nós somos contrariados. Em menor ou maior grau. A gente já acorda de manhã, sai no trânsito, já é contrariado porque o trânsito não anda. Aí você já começa a xingar, já começa a se desequilibrar emocionalmente. Você chega no trabalho, é alguém que está azedo, que se organizou para fazer uma coisa não vai dar certo, que fez a coisa errada, que você esperava que ia fazer a coisa certa. Você entende que no dia a dia a gente tem várias contrariedades e que a gente vai tendo em maior ou menor grau esses sentimentos negativos, pequenas raivas que vão se tornando às vezes em grandes ódios? Então nós precisamos ter
controle emocional. Nós precisamos entender a forma das outras pessoas se comportarem e agirem do mesmo jeito que a gente quer que as outras pessoas compreendam as nossas, porque a gente também não é santo, não. Ninguém é santinho e você acha que só você faz a coisa certa. Não faz. Nós somos habitantes do planeta Terra cheios de mazelas, de dificuldades emocionais nos relacionamentos, né? Porque a nossa vida, nossa maior dificuldade se chama, relacionamento interpessoal. A gente não consegue se relacionar com as pessoas. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Às vezes até as situações materiais que a gente tem, elas são apenas ferramentas para ver se a gente consegue se comportar decentemente com relação às pessoas à nossa volta, com os nossos sentimentos. Então nós precisamos conhecer a nossa jornada, os nossos erros do passado, ter o nosso autoconhecimento, conhecer as nossas mazelas, os nossos erros. Falando nisso, lembrando de autoconhecimento, né? Nós somos uma casa, uma fusão da doutrina kardecista com a Umbanda Sagrada, e a nossa casa oferece a leitura de Búzios, para que você tenha uma ferramenta a mais de autoconhecimento. Essa leitura, porque o autoconhecimento vem através do estudo do Evangelho, do estudo de toda a doutrina kardecista, espírita que nos oferece, do estudo também da Umbanda, né? Que é esse outro grupo que a gente fez essa fusão, um ajudando o outro no estudo, no trabalho do bem, trabalhando com as forças da natureza, no respeito a todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, o angelical, certo? Então, mas as duas linhas, duas frentes de trabalho que estão, seguindo unicamente o ensinamento de Jesus, ela nos oferece ferramentas de autoconhecimento. E a Umbanda oferece mais uma ferramenta de autoconhecimento, que é a leitura de Búzios, para que a gente possa conhecer em qual linha de comportamento, chamado orixás, que são linhas cósmicas que existem, que são vibrações cósmicas, diferenciadas da divindade, do nosso Criador, qual é o comportamento que a gente vem tendo durante milhões e milhões de anos. Quais são as nossas qualidades que nós somos capazes de fazer brotar de dentro de nós, ou os nossos defeitos, que a gente precisa controlar, que a gente precisa conhecer e trabalhar em cima deles. O autoconhecimento é muito importante, porque a gente precisa saber quem nós somos. Nós precisamos entender quais são os nossos defeitos para poder trabalhar em cima deles. Então, se você quiser a leitura de Búzios, vai segunda-feira lá fazer um tratamento espiritual, toda segunda-feira às 20 horas, e a gente vai para uma conversa fraterna lá na segunda-feira, e a gente faz o agendamento de leitura de Búzios. Tá bom? Então, continuando aqui, ele falando um pouquinho de quem odeia. Quem odeia, afasta-se de Deus, porque Deus é todo amor, E Deus traz, e a gente fala de novo, daquele mandamento maior, que é cósmico, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Porque quando nós aprendemos a amar, porque quem ama verdadeiramente se aproxima de Deus, se aproxima daquele comportamento que é o comportamento feliz, que é o comportamento que nos traz paz. Então nós temos que aprender, e a principal vítima do ódio, aí entra até a questão da doença física, porque o ódio é uma doença espiritual, Ela já vem do nosso comportamento, ela começa da nossa alma, porque é a nossa alma que odeia, não é o nosso espírito que sente todo esse sentimento de raiva, de ódio, mas a principal vítima é aquele que alimenta esse sentimento e que nos afeta organicamente. Vocês já perceberam que quando nós estamos em paz e felizes, tirando doenças kármicas que nós temos, os nossos resgates kármicos do passado que não tem como escapar, mas nós estamos bem emocionalmente, então todo o nosso órgão funciona, o nosso corpo ele funciona de uma forma harmoniosa. Quando nós temos aquele sentimento de ódio, de raiva, de desequilíbrio, nós passamos mal. Não é assim? Você, quando começa a mentalizar uma pessoa com aquele sentimento de ódio, querendo matar, esganar e desejando todo o mal para ela, como se fosse enviando para ela um veneno, os espíritos nos dizem que quem toma o veneno primeiro somos nós. Porque antes de exteriorizar todo aquele pensamento, aquela energia, nossa mente tem um poder muito grande, antes de eu exteriorizar toda aquela energia do mal que eu vou enviar para outra pessoa, ela passa por todo o meu organismo perispiritual e físico.
É o espírito que pensa, ele faz toda aquela condução orgânica, passa pelo meu perispírito, que imprime no meu corpo aquele sentimento que eu tenho de raiva. E aí prejudica organicamente. Quem está com ódio sabe que tem taquicardia, dor de estômago, dor de cabeça, chega a dar diarreia, tremedeira. Não é assim? Imagine você, cada um aqui teve seus surtos de ódio e de desequilíbrio e sabe que organicamente passou muito mal. É como se nós estivéssemos sorvendo um veneno antes de mandar. Sabe aquela coisa que você primeiro experimenta para ver se o veneno vai ser bom para o outro. Mas geralmente o maior mal é para você mesmo. Você vai passar mal espiritualmente, atrair obsessores, ficar mal organicamente, porque dependendo da outra pessoa, se ela estiver numa outra sintonia mais elevada, ela nem recebe o seu pensamento de ódio, certo? Então a gente tem que entender que o primeiro que toma o veneno do que eu desejo para o outro sou eu, o teu organismo. E quando isso é muito comum, né, todo dia aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, você vai intoxicando o seu organismo físico e chega uma hora na sua vida, nessa ou em outras encarnações, dependendo, né, daqueles pensamentos negativos que você tem, é preciso expurgar essas toxinas, que elas estouram na forma de doença física. Por isso que já dizia o antigo filósofo, não é? O corpo são em mente sã. Quando a nossa mente está tranquila, está em paz, quando eu controlo os meus sentimentos, o meu corpo também vai estar tranquilo, em paz e saudável. Por isso que nós temos que aprender a ter o autocontrole, a conhecer, e a gente fala de novo, o verdadeiro sentido da vida, o que fazemos aqui, que é para aprendermos a nos respeitar, a amarmos uns aos outros, a sermos mais fraternos, a tornar o mundo um lugar melhor para se viver, e diminuindo os sentimentos de ódio e de raiva que a gente tem. O caminho para se chegar a Deus passa obrigatoriamente pelo próximo. Então, se eu quero evoluir, não tem como eu ficar sentindo ódio do outro. É a mesma coisa que, sabe, aquela criança que vem, vamos supor que você tem 2 filhos, né? Os 2 irmãos ali vivem se degladiando. Um odeia o outro. Aí, é óbvio que pai e mãe querem que os 2 irmãos o quê? Se deem bem. Não é assim? Aí vem aquele seu filho e fala assim, ai, papai, mamãe, te amo, olha o presente para você, eu quero ver você feliz e coisa e tal. Aí o que o pai e a mãe que quer educar, que ama os 2 e que tá triste com a situação dos 2 irmãos brigando, fala para ele. Se você ama papai e mamãe não quer esse presente. O presente que papai e mamãe quer é que você se reconcilie com o seu irmão. Vocês entendem que é isso que o Criador quer de nós? O que adianta você? Tem gente que vai na igreja, que vai no culto, que vai na casa espírita e fala e ouve e pipipi, acha lindo. Na hora que sai porta fora, não consegue, chega em casa, já começa, né? A arruaça. Xinga marido pra cá, briga com filho pra lá, e a situação continua a mesma. Por quê? Porque não falou aqui no coração, você não compreendeu a lição. Nós precisamos compreender a lição, que precisamos nos melhorar para que a gente possa evoluir espiritualmente, evoluir cada vez mais, nos tornar pessoas melhores, assim como os espíritos evoluídos que a gente admira. Eles têm uma paciência conosco assim fora de série. Então muitas vezes você vai num templo religioso, seja ele qual for, e você não sai de lá transformada, a sua religião não está servindo de nada para você. Porque qualquer templo religioso que tem ensinamento do Cristo, porque Cristo, esse Espírito Cristo que rege o planeta Terra, que pode se dar o nome que quiser para ele, Joshua, Sananda e outros tantos que dizem por aí que para ele não importa, é ele que dirige e que orienta o comportamento de todos os seres nesse planeta, de todas as religiões, até de quem não se diz cristão. Porque Jesus sempre enviou seus prepostos com outros nomes, em outros grupos, em outros países, sem necessidade de falar que era Jesus Cristo, mas é ele que dirige. Porque o objetivo dele é fazer com que a gente mude o comportamento. Então, muitas vezes as pessoas não se dizem cristãs, que isso, que aquilo, mas os líderes que eles seguem possuem comportamentos e mensagens totalmente integradas naquilo que Jesus pede para nós. Que é o quê? Respeito ao próximo, harmonia, fraternidade universal. Porque o universalismo e a fraternidade universal que é o importante, né? Nós, a grande maioria da humanidade, né, se determina cristã porque Cristo, ele causou um impacto no planeta.
né? Ele veio, ele assumiu o planeta, que ele é o responsável, já era muito antes dos seus prepostos, de outros seres que vieram antes dele e depois, que ele sempre envia espíritos evoluídos, né, que têm ascendência em determinados grupos, que têm afinidade com eles, mas a mensagem é sempre a mesma, é da fraternidade universal, tanto que futuramente não vai haver religião, não vai ter rótulo, que eu sou kardecista, que eu sou, né, evangélico, que eu sou católico, que eu sou umbandista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, a religião é a fraternidade universal, são todos se auxiliando mutuamente, na busca de transformar o planeta num lugar melhor para se viver, mais fraterno. É óbvio que nós ainda temos algumas preferências de participar de alguns grupos. Nós ainda precisamos nos dividir em alguns grupos. Não é quem tem afinidade com a Umbanda, com as atividades que aquele grupo faz, gosta de ficar mais naquele meio. Quem tem afinidade com o grupo evangélico, gosta de ficar naquele meio. Quem tem afinidade com o catolicismo, gosta de ficar com aquele grupo. Quem tem afinidade com o kardecismo, gosta de ficar com aquele grupo. Mas como diz o vovô, né, nosso vovô Chico, que é o mentor da casa lá, aqui no plano espiritual, todos trabalham juntos. Não tem essa divisão. A divisão quem faz somos nós aqui encarnados, né? Mas a gente tem preferência por esse e por aquilo, mas o respeito mútuo, né, o comportamento cristão, trazido pelo Mestre, pelo Cristo, isso daí tem que imperar. O respeito e o comportamento fraterno tem que ser igual para todos. E cada um dentro dos seus grupos, né, necessários, seguindo as regras e as normas dos grupos a qual você pertence, vestindo a camisa daquilo que o grupo a qual você pertence proporciona para o progresso espiritual, porque o progresso espiritual está inserido em todo o planeta, em todas as casas que praticam o bem, que buscam o autoconhecimento, buscam a prática do bem e buscam fazer com que a pessoa se transforme em alguém melhor, porque é necessário que, quando você saia de um templo religioso, ou seja, de qualquer grupo, você saia da porta para fora uma pessoa melhor. Que você vá se conduzir lá fora, no seu relacionamento com as outras pessoas que você encontrar, desde o primeiro passo que você der, a hora que você sair ali para fora e for tirar o seu carro, não é, da garagem ou do estacionamento e for, né, testado ali alguém que rala em você no seu carro, que passa de bicicleta e rala no seu carro alguma coisa, já começa ali o seu comportamento. Como que você vai reagir? Ou você aprende sobre o perdão, de repente, dentro da casa espírita, aprende sobre o perdão, e a hora que você atravessa a rua ali, você já está falando mal da casa, está falando mal das pessoas, está falando mal do vizinho, está xingando o trânsito. Aí você não melhorou em nada. A validade nossa, o que faz a gente evoluir, é aquela reforma íntima diária, que é difícil de fazer. Porque nós somos cheios de mazelas, nós somos cheios de defeitos. A gente vive uma luta íntima todos os dias, para não deixar que aquele leão que a gente tem aqui dentro, né, aquele leão, bote as garras de fora. Tem que amansar esse leão, porque nós somos seres, né, ainda hostis e primitivos, né? Como já ouvi dizer por aí, que é assim mesmo. Parece que a gente não saiu da idade da pedra ainda. A gente tem a cara bonitinha, usa uma roupa bonitinha, mora num lugar bonitinho, né, uma cidade bonitinha, anda com um carro bonitinho, tem uma profissão bonitinha, mas por dentro nós somos horrorosos. Nosso comportamento ainda ele é, né, muito primitivo. Somos seres predadores e egoístas. Se a gente puder, a gente mata o próximo para se livrar. Não é assim? Porque ainda sentimento a gente ainda tem. Muitas vezes a gente não tem mais coragem de matar, mas você fala bem que podia acontecer alguma coisa. E isso daí dentro de nós. A gente quer se livrar do problema e principalmente da pessoa que causa o problema. Então a gente precisa mudar e controlar isso. Porque a grande maioria da humanidade vive nessa guerra pessoal, íntima, familiar, e que ela vai se expandindo em vários graus, e a gente vê as guerras que acontecem aí de maior, né, proporção, todas originadas através do quê? Do egoísmo, do ego. Eu quero que seja do meu jeito. Então eu vou lá e eu fico com raiva da pessoa, e se eu tiver poder ou coisa parecida, eu passo por cima dela, eu destruo, eu mato, Você entende como que é? Cada um. Então se você não tem coragem de matar, mas você ainda deseja. Então isso mostra a nossa inferioridade. Nós precisamos fazer um esforço para que haja paz, porque não tem preço. Viver em paz é a melhor coisa que tem.
O perdão, meu filho, você perdoa, a outra pessoa perdoa você, você se livra daquela amarra, daquele sofrimento, daquela conexão mental doentia, que muitas vezes nós nos colocamos quando há esse sentimento de ódio. Então, continuando aqui. Principal vítima do ódio, e continuando aqui, só poderemos desfrutar da verdadeira felicidade quando nos ajustarmos à lei de amor. E precisamos entender essa lei de amor, precisamos estudar, precisamos conhecer a nossa jornada, nosso objetivo de vida, se a gente quiser melhorar, né? A lei divina de amor, né? Presta atenção, lei divina de amor, é lei. Vocês sabem para que serve lei? É para ser seguida. E todas as leis, elas são colocadas, nós temos as leis aqui da Terra, nós temos as leis cósmicas, as leis do Criador. Cristo veio trazer uma lei cósmica, uma lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, que amemos a todos indistintamente. E lei foi feita para ser seguida. É a mesma coisa, vamos fazer uma comparação, eu sempre gosto de fazer essa comparação com relação à lei de trânsito, por exemplo. Não é? Então você tem lá o semáforo vermelho e verde. Nós sabemos que existem leis. E que dentro, se eu não cumprir essas leis, eu tenho algumas punições, entre aspas, que não são punições, porque a partir do momento que eu conheço a lei, eu tenho que cumprir. Porque lei, ela é feita para manter a harmonia, para manter o relacionamento, né? Igual, para manter a igualdade, manter a liberdade dentro do universo. E vamos falar da lei de trânsito, que é aquela que eu sempre falo, que eu acho uma comparação assim, mais próxima de nós. Abriu o vermelho, tá lá, semáforo, vermelho. Significa o que dentro da lei? Que eu não posso passar. Eu não posso ultrapassar. Que aquele é o meu momento de parar. Por quê? Porque dentro da lei de trânsito, que mantém a harmonia, mantém a disciplina, a organização do trânsito, é hora do outro passar porque ficou verde para ele. Certo? Então, o outro vai passar no verde, tá vermelho para mim, eu sou obrigada a parar. Mas eu tenho livre-arbítrio. E se eu quiser passar no vermelho, eu posso? Pode. Mas você sabe a lei. Se você for pego no erro, o que vai acontecer? Você passando no vermelho. Quais são as possibilidades? De você atropelar alguém, de você bater o carro, de ter um policial ali, de você ser multado, de você matar alguém, aí já acaba com a sua vida, certo? Então é assim que a gente vem transgredindo as leis. E aí quando você é punido pela lei de trânsito, vamos supor que você vai preso, que você tem multa para pagar, aí você chora e não quer pagar. Fez a coisa errada, sabia qual era a lei, e ainda vai, faz e depois não quer pagar. Reclama, chora e faz de tudo. Faz aquela pirraça toda que a gente já conhece. E assim nós somos perante o universo. Nós conhecemos a lei. Onde está gravada a lei de Deus? É pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos? Na nossa consciência. Quando nós saímos para a nossa jornada cósmica evolutiva, desde o primeiro momento que somos criados, nós recebemos essa lei. É como se o Criador desse para nós, está aqui, ó, o seu passaporte para a sua evolução. Segue o seu destino. Mas tem duas condições. A lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que é assim, fazer ao outro o que gostaria que me fizesse, mas você tem um outro presente que eu te dou, é o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas contrariando a lei, que é para manter a harmonia do universo e tudo mais, você vai atrair para você a mesma situação, porque a lei é fazer ao outro o que gostaria que me fizesse, isso é lei. Então é como se fosse uma sentença, vocês entendem? A partir do momento que eu faço para o outro, a lei diz assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Quando você faz para o outro, você já está dizendo para a lei de ação e reação cósmica que vai fazer para você. Vocês entendem que a coisa é muito séria? E que aquilo lá vai voltar tudo para você? Qualquer coisa. Por isso que o Evangelho fala que nós vamos ter que pagar nossas dívidas até o último pingo no I, no J. É a última. A dívida precisa ser paga até o último centavo. Porque a lei divina, a lei universal, cósmica, que não é só para o planeta Terra, ela é universal, me diz, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você, é lei. Então, a partir do momento que eu faço qualquer coisa, em qualquer grau,
eu já estou dizendo até para mim mesmo que vai voltar para mim. Vocês entendem que é lei de ação e reação? E isso a gente estuda de uma forma mais intensa, mais profunda dentro dos nossos estudos da doutrina espírita, tá certo? Então a lei divina de amor determina o quê? Que amemos a todos indistintamente. Que procuremos amar aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então nós temos que tentar ter... Porque no Evangelho fala muito a palavra amar, né? Jesus falava muito amar, amar. E tem gente que fala assim... Mas amar é demais, porque a gente entende amor como se algo fosse muito intenso, aquela questão de amor, né? Mas não é bem assim, não tem como sair amando. Até no próprio Evangelho tem a explicação de que eu não posso sair amando aquela pessoa que me prejudicou. No Evangelho tem uma instrução dos Espíritos que também diz assim, mas vocês têm que pelo menos se suportar, começar assim, certo? É dar o primeiro passo, porque a gente não sai amando da noite para o dia. Alguém que nos magoa profundamente... Falar que a gente sai amando, que a gente perdoa, que esquece, é hipocrisia. Não adianta. Isso é mentir pra gente mesmo. Porque no estágio que a gente se encontra, é impossível praticamente, né? O dia que... Senão a gente seria espírito evoluído, né? O dia que a gente, né, for galgando essa evolução e formos nos tornar cada vez melhores, formos compreendendo melhor como que as pessoas agem, tendo mais caridade com elas e enxergando elas como crianças, né? Igual Jesus fez, né? Que Jesus, quando ele estava lá na cruz, no finalzinho, que ele olhou para essa população assim, com tanta piedade, né, com tanto dó que ele olhava para nós assim, né, ele falou assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí ele nos chamou de quê? Ele nos chamou de criança. Perdoa essas crianças aí, porque não sabe o que faz. Por quê? Porque quem não sabe o que faz é criança. Criança, então, a espiritualidade superior nos enxerga como espíritos infantis, que ainda não sabemos o que fazemos, porque não sabemos praticar a lei divina ainda. Então eles nos olham como crianças. E a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai estudando, e que a gente vai controlando os nossos sentimentos e enxergando o mundo com outros olhos, a gente também vai passando a enxergar as pessoas que nos magoam, as pessoas que não nos entendem, que não nos compreendem, como crianças, almas mais infantis. Então não tem por que sentir ódio de uma criança que não sabe o que faz. Então é assim que a gente tem que passar a enxergar os nossos irmãos. Se a gente busca essa evolução, a gente tem que começar a ter tolerância, certo? A ter um pouco, a suportar um pouco, porque depois vai vir o gostar, não é? Depois, em outras ocasiões, virá o amar, porque é natural. Tanto que você pode ver que em determinadas situações da sua vida, coisas menores, que no momento você sentiu raiva, que você sentiu ódio, depois de um tempo elas acabaram até passando, amenizou algumas brigas, algumas, né, rusgas que aconteceram. A gente acabou deixando passar. Não teve coisa que você conseguiu perdoar, coisas consideradas menores? Agora, muitas vezes as maiores a gente ainda não consegue. Mas a gente está no caminho, precisa fazer um esforço. O que não pode é você relaxar e falar, não, é isso mesmo, e eu não vou odiar pro resto da minha vida. Não, aí você não faz o mínimo esforço. Né? Então a espiritualidade sabe que a gente não consegue sair amando da noite para o dia, mas já não desejando o mal, não tendo sentimento de ódio, lembrando que você se envenena em primeiro lugar, não desejando o mal, não fazendo fofoca, maledicência, não falando mal daquela pessoa, já está no caminho. Não precisa mudar o sentimento da noite para o dia, porque a gente não consegue mesmo. Mas você, já não tendo sentimento de vingança, que nós já vamos falar aqui daqui a pouco, já está de bom tamanho, né? Já estamos no caminho, né, correto, por assim dizer, e o resto o tempo faz, né? Aos que violam a lei de amor, aí eles falam, mas essas pessoas que fazem o mal não vão pagar nunca? Eu só tenho que perdoar, que amar? Não. Lei de causa e efeito é para todos. Se você faz, você paga. Se o outro faz, ele também paga. Então, ó, os que violam a lei de amor, que fazem o mal, sofrerão a corrigenda necessária através de duras provas reparadoras, nesta ou em outra vida. Então, muitas vezes a gente vê pessoas cometendo o mal, o erro e tudo mais. Você fala, mas essas pessoas desencarnam numa boa, não acontece nada com elas, tal. Aí a pergunta para quem observa, né? Lembrando que a doutrina espírita, ela possui 3 pilares, né? Um triângulo assim, que significa o que? Filosofia, ciência e religião. A parte filosófica da doutrina espírita faz com que a gente se questione, que a gente faça perguntas, para que a gente possa raciocinar. E aí nós temos que ser observadores. Olha o mundo à sua volta. Misérias, doenças,
tragédias para seres que ainda nem começaram a viver. É só você olhar à sua volta e ali você enxerga a justiça divina funcionando. Por que será que pessoas nascem naquela miséria terrível, já nascem doentes com doenças gravíssimas, desde o útero, desde a infância, retardamentos mentais? Fizeram o que essas pessoas? Será que não foram aqueles que transgrediram as leis e que precisam sentir na pele o que fizeram outros passarem? E aí venha buscar as respostas dentro da doutrina espírita. Sim, a justiça divina não falha. Aquele espírito que fez o mal, ele vai ter que pagar centavo por centavo. Ele vai ter que retornar para uma reencarnação sofrida aquilo que ele fez os outros passar. Por isso, cuidado com o que você faz aí. Porque você pode estar bem hoje. Amanhã, dependendo do que você está fazendo hoje, passando por cima das pessoas, enganando, mentindo, traindo e tudo mais, você está plantando para o seu futuro situações essas que você vê no planeta. Porque as situações mudam. Aquilo que você prejudica hoje, que você não dá valor, você vai perder numa próxima encarnação. É assim que nós vamos aprendendo. Certo? E aí a gente fala, mas eu não lembro, eu não esqueço. Essa é uma outra aula a respeito do esquecimento. Porque não tem importância. O corpo que não lembra, é essa mente aqui, mas o espírito lembra quando ele retorna. Porque quem evolui, quem progride é o espírito, não é o corpo. O corpo é simplesmente uma roupa, uma ferramenta que a gente usa para a evolução do espírito. Essa é uma outra aula que a gente fala depois. Tá bom? Então, quem faz o mal vai ter que pagar através de duras provas, nesta ou em outra encarnação. E aí, quando vem o sentimento de ódio, já vem falando da vingança. Aí ele entra na vingança aqui, ó. A vingança é um remanescente dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Aí já é um outro espírito trazendo essa informação. Instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Júlio Olivier, em Paris, 1862, também na época da codificação. A vingança é algo que tende a desaparecer do planeta. Porque imagine você já sentiu ódio, que já está errado, né? Você já sentiu ódio, desejar o mal. E quando você parte para a vingança, tipo assim, eu vou planejar algo em que eu vou prejudicar essa pessoa. Aí já começa por aí você se igualar, né? Porque você não pode nem falar do outro mais. Já começa por aí o erro. Alguém te fez um mal e você fala, não, agora eu vou articular uma vingança para fazer também. Aí já é tudo da mesma panela, igualzinho, ó. Não pode nem falar que o outro é mais mal do que você. Porque quem resolve fazer vingança é pior do que o outro. Certo? Tudo farinha do mesmo saco. Então, ó, o que a vingança é? Constitui indício de um atraso moral. Porque além de você desejar o mal, de você ter ódio daquela pessoa, você ainda vai articular uma situação física, né, do dia a dia, para você prejudicar aquela pessoa. A vingança é contrária à lei de justiça, de amor e de caridade que a gente vem falando, né, a respeito de como a gente deve se comportar e controlar os nossos sentimentos. Quem tem comportamento vingativo, como que ataca a vida física da pessoa, né? Fala, eu quero me vingar. De várias maneiras. Primeiro, que você não fala que vai fazer vingança, você se esconde e espreita e começa a observar a vida da pessoa, articulando algo que você possa prejudicá-la. Prepara armadilhas e aguarda um momento propício. Isso é horrível, né? Imagina o quanto que você é ardiloso, o quanto que você vai, sabe, prejudicar aquela pessoa que você acha que prejudicou também. Você paga na mesma moeda. Você é igualzinho, até pior. Porque se você tiver religião ainda e o outro não, pior para você. Porque muito será pedido a quem muito recebeu. Tá? E isso daí é outra, faz parte da lei divina também. A partir do momento que você já conhece a lei de Deus, e às vezes a outra pessoa nem isso, pior para você. O outro vai pagar menos do que você, sabia? Porque dependendo do conhecimento que a gente tem, dependendo do que a gente fica lardeando por aí, porque Jesus para lá, Jesus para cá, igreja para lá, igreja para cá, e você faz o mal, faz o errado, você urge uma vingança, é pior do que a outra pessoa, que às vezes nem religião tinha, que às vezes a única coisa que ela entendia na vida era aquilo ali, de fazer aquela maldade. Então quem tem um comportamento vingativo cai como fera sobre o inimigo, né? E como que ele ataca a vida moral? Essa vingança também é terrível, né? A moral, que é aquela também que a gente destrói a vida das pessoas. Usa de hipocrisia e oculta os maus sentimentos. Na frente da pessoa, você se faz de boazinha, de queridinha, de amigo, e por trás você tá, sabe?
fazendo toda aquela maldade, está manipulando algo, sabe, o falso, o hipócrita, o comportamento horrível que você está tendo. Espalha pérfidas em situações, faz fofoca, maledicência, está atacando a vida moral da pessoa, está se igualando, está destruindo a vida da outra pessoa do mesmo jeito que você acha que fizeram com você. Está sendo no mesmo nível, como dizem por aí hoje, mais moderno, na mesma vibe, que vocês falam assim, não é? Tudo igualzinho, fazendo a mesma coisa, um não é melhor do que o outro. Lembrando que se você frequenta igreja, templo, seja lá o que for, que fica lá louvando, cantando, ou sei lá o que, em qualquer templo religioso que você for, e se você ainda ficar fazendo isso, você é pior do que o outro, que muitas vezes não tem religião, que fez a coisa errada, que rouba por necessidade, que mata porque tem uma conduta já assim de muito tempo, que nunca entrou numa igreja, que isso, que aquilo, que nunca recebeu uma educação, um conhecimento. Então a gente é pior. A pessoa que tem o conhecimento de Jesus, que já recebeu, que tem, você pode ter em casa aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia, seja o que for, tem dentro da sua casa e faz a maldade, para você vai ser muito pior o resgate depois. Muito pior. Então espalha pérfidas insinuações, calunia a honra e as afeições, porque aí também entra que não é nem só aquela pessoa, porque aí você envolve toda a família, porque já parou para imaginar também que quando, já vi muito disso daí, que quando você tem raiva de alguém, briga com a vizinha, briga com o marido, não sei o que, os seus filhos não podem nem andar mais com os filhos da outra, porque aí sobra para a família inteira, porque o seu ódio, ele não é só referente àquela pessoa, o seu ódio vai para todo mundo, para a família toda, até quem não tem nada a ver, que não fez nada para você. E aí você destrói aquela família através de insinuação, de fofoca, maledicência, adilando vinganças, e elas vão em todos os graus, né? Desde essas morais até as físicas, né? Até você ir lá, matar e cometer outras atrocidades. Então, consequências para aquele que se vinga, aumenta os seus débitos perante a justiça divina, que é aquilo que a gente acabou de falar. Quanto mais vingança você, né, além do ódio, você ainda querer se vingar, você ainda querer, sabe, ir lá, fazer algo para acabar com a vida daquela pessoa, para trazer situações que prejudicam aquela pessoa, você vai somando os débitos muitas vezes muito maior do que aquele que fez. Aquele que fez, às vezes, por impulso. Você entende? Que é muito perigoso, que a gente se iguale e o sofrimento, que você espera a justiça divina, você fala, eu quero justiça divina do outro, vai vir para você também, se você fizer a coisa errada. Você entende que a gente tem que entender e deixar passar, porque um dia nós vamos entender que a situação que aconteceu para nós foi um teste, e muitas vezes foi o resgate de uma dívida muito grave de outras vidas, do qual a gente sendo mais resignado, porque tem situações na nossa vida, gente, nós temos que entender que não dá pra gente controlar. A gente quer controlar todas as situações da nossa vida, né? Mas tem coisa que não dá pra controlar. Existem determinadas situações que estão programadas no plano espiritual, que é o teste nosso evolutivo. E que é o teste? É para ver se eu consigo, qual é o tipo de reação e de emoção que eu vou ter diante daquela situação. Você entende que é nisso que a gente vai mostrar o nosso progresso espiritual? Então, se você não consegue, você demonstra o quê? A sua inferioridade moral, e você vai pagar o preço disso, porque tudo na vida a gente paga um preço. Então, as consequências, continuando aqui, de quem se vinga, ele perde a oportunidade de se regenerar através do perdão, através do controle das suas emoções, através da compreensão de saber que aquilo que está acontecendo com você é resgate de dívidas do passado. Nós temos que entender, por isso que tem que estudar, e a gente fala de novo, né? Venha para a escola de estudos espíritas, conhecer a doutrina espírita, conhecer a sua jornada e o que você faz aqui. Lembrando que não é só para comer, beber, dormir e procriar. E isso é coisa do reino animal, que nós já passamos, né? Come, bebe, dorme, procria, não é isso. Nós estamos no reino hominal. Nós temos que estudar e, através do estudo, melhorar o nosso comportamento. Passará por dolorosas provas e reparações. Então, muitas vezes, aquilo que a gente deseja para o outro, que a gente quer fazer vingança com as próprias mãos, vai voltar para você. E aí, de repente, você olha a sua vida hoje aí. Sua vida tá boa? Com certeza não, né? E se tiver, nesse momento só. Esse momento que você está assistindo o vídeo aqui, pode ser que ela esteja boa. Mas você sabe que a vida é isso aqui, né? É uma gangorra. É ou não é? Uma hora tá bem, outra hora é ladeira abaixo. Né? Você tem que ficar de olho. Quando você tá lá em cima, você já fica meio antenado porque, né? Você já fica olhando pro lado. Fala, o que será que vai acontecer? Porque não fica bem o tempo todo, não. Então, a nossa vida é assim, ó, né?
E aí, de repente, a sua vida hoje não tá boa. É porque alguma coisa está resgatando do passado. Alguma você aprontou. Se não foi nessa vida, foi em outra. Lá no Evangelho nós temos também a instrução das aflições, né? Causa das aflições, atuais ou de vidas passadas. Porque muitas vezes a gente mesmo traz as aflições nessa vida de acordo com o comportamento que a gente teve nessa vida mesmo com algumas pessoas lá atrás. Você entende que algumas aflições que nós estamos passando hoje, a gente mesmo trouxe para nós? Você mesmo, né? Em vez de ter um comportamento melhor, poderia ter deixado passar, poderia ter sido mais tolerante, poderia, né? E aí hoje você está numa situação difícil? Então, dependendo da situação que está passando hoje, seja resignado, agradeça a Deus porque é oportunidade de resgate, de melhoria espiritual, de se livrar de coisas que você fez, de dívidas que você fez do passado, e não aumente. Não faça mais coisas erradas para não ter que passar de novo lá na frente por situações piores. Porque o que é que você quer colher? Sabe aquele ditado? Quem planta, colhe. Esse é infalível, é lei divina, sabe? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você planta, você vai colher. Não tem, sabe esse negócio de ficar escondendo, limpando, pondo debaixo do tapete? Não tem. Você vai pagar centavo por centavo. Então, se preocupe com a sua melhoria, com a sua reforma íntima, com o controle das suas emoções. Não odeie, não precisa sair amando e abraçando e beijando, porque não dá, mas não deseja o mal, sabe? Fica na sua, como dizem eu já, fica na sua, fica ali quietinho, fica aguardando dia após dia, que a justiça divina não falha, nem com o outro e nem com você, se você fizer a coisa errada. Então, aquele que se vinga passará por dolorosas provas e reparações. Só se libertará do sofrimento quando aprender a perdoar. Então, muitas vezes, olha a sua vida. Quantas aflições você está tendo hoje porque não soube perdoar? Nessa vida mesmo. Então, situações de família que a gente tem, né? Às vezes de emprego. Nesses nossos relacionamentos com a comunidade onde a gente vive. Socialmente que a gente tem. Quantas pessoas você ainda não perdoou? Quantos relacionamentos mal resolvidos existem na sua vida? Será que não está na hora de repente, você parar para pensar e tentar reharmonizar? E ver que não fez tanta diferença assim, porque a sua vida continua de um jeito ou de outro. Sua vida vai continuar e você vai estar passando pelas coisas que precisa para o seu progresso espiritual. Então nós não podemos revidar, nós não podemos transformar aquela situação em algo pior ainda, aumentar aquela situação, transformá-la em mais dolorosa ainda. Então, por isso que tem que estudar, por isso que tem que seguir o ensinamento de Jesus, compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, e novamente a gente fala o maior manual de conduta moral que existe no planeta Terra, para que a gente encontre receita de felicidade, para que a gente consiga melhorar o nosso comportamento, fazer a nossa reforma íntima, nós temos que aprender a perdoar. Como que eu vou vencer o ódio? Somente a fé na vida futura e na justiça divina pode dar à criatura forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Então eu tenho que entender que eu tenho uma vida futura e que eu tive uma vida no passado. E que o que eu estou passando hoje é a justiça divina funcionando em mim. Porque a justiça divina eu quero para os outros, não é? Ah, para os outros a justiça divina não fala, mas com você também não. Aquilo que a gente acabou de falar. Muitas vezes a justiça divina está funcionando com você também. Você tem que vencer esse ódio pro outro, porque você também, em situações na sua vida, inclusive essa, né? Talvez seja a maior pela qual você está passando, tendo esse sentimento de ódio, que você tem que entender que na vida futura, que a vida futura nossa não é aqui nesse planeta, né? A verdadeira vida é a do plano espiritual, mas mesmo que você, retornando em novas reencarnações aqui para esse planeta, você pode ter uma vida melhor lá no futuro, dependendo do seu comportamento. De você minimizar o ódio, de não querer revidar, de não querer se vingar. Então essa justiça divina a gente vai compreender quando a gente saber quem nós somos, através de autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, que são os 3 pilares evolutivos. Nós precisamos evoluir segurando nesses 3 pilares, autoconhecimento, conhecimento, prática do bem. Só isso faz com que a gente vá se modificando para melhor, enxergando o mundo com outros olhos, enxergando as pessoas também com outros olhos. Então, qual é a recomendação? Lançai para diante o seu olhar. Não é ficar pegado ao passado, as coisas que aconteceram,
ao mal que foi feito, que aconteceu. A gente tem que olhar e andar para frente. Aqui anda para trás é caranguejo, certo? Nós não podemos andar para trás, ficar preocupado, porque a gente fica apegado a coisas do passado, isso não leva a nada. Faz você ficar estacionado, você não vai para frente, você não evolui, a sua vida não anda. Você precisa perdoar, precisa se livrar das coisas. Aconteceu, entrega na mão de Deus e vai. Continua a jornada, dia após dia, e veja as coisas acontecerem. As coisas vão acontecer daquilo que você esperava. Se houve injustiça com você, aquele que plantou vai colher. Você vai receber os benefícios, vai ser resgatado das suas dívidas, porque muitas vezes você também já está colhendo aquilo que você plantou no passado. Então tudo é muito casado, tudo é muito certinho. A lei de ação e reação, ela é nos mínimos detalhes. Deus não falha não, Deus não esquece, Deus não erra. O Criador não erra. Por isso que a gente tem que compreender o sentido da vida. A gente precisa andar, precisa seguir adiante, cortar as amarras do passado. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente enxergar as pessoas que fazem o mal como crianças, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente praticar o bem, a gente vai adquirindo conhecimento e automaticamente a gente vai mudando a forma de enxergar o mundo. Aí as situações que as pessoas fazem, os erros, a gente enxerga com outros olhos, mais tolerantes, de que aquele ser ainda não tem a compreensão que você já tem. Porque a compreensão que a gente já tem não pode ficar só aqui no intelecto, ele tem que ficar nas ações, nas atitudes também. E aí a gente vai melhorando as nossas atitudes. Por isso que a gente fala que quando a gente estuda a doutrina espírita, que nos esclarece que a doutrina consoladora, ela consola a gente diante de todas as dificuldades. E não adianta você ir na casa espírita e achar que vai tirar o problema de você. Não, o problema seu, o resgate kármico é seu. Mas ela vai te dar ferramentas para que você se sobreponha ao problema. O problema não vai mais engolir você, ele não vai ficar maior do que você. É você que vai ficar maior do que o problema. É você que vai conseguir superar, que vai enxergar o problema com outros olhos. E aí você vai ver que ele não te afeta tanto assim. Que não é tudo isso que você pensava, sabe? Que não é um bicho de 7 cabeças, não. Que todas as situações, elas vêm para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. Que a dor, na grande maioria das vezes, ela vem para despertar a nossa forma de enxergar o mundo e as pessoas. Porque muitas vezes quando nós estamos na dor, é que a gente começa a enxergar para os lados. Porque até então, quando está tudo bem com você, você é nariz empinado, né? Se acha melhor do que os outros, só vive no seu meinho, no seu grupinho, não enxerga o mundo como ele é, a realidade. Então a dor, de todas as formas, sejam pessoais, individuais ou grandes dores coletivas, pelas quais nós passamos e iremos passar cada vez mais, elas são ferramentas da espiritualidade para que a gente se iguale, para que a gente comece a olhar que todo mundo é igual e que a gente tome a atitude de nos ajudar uns aos outros, de exercitarmos a fraternidade universal. Fora da fraternidade, nós não iremos conseguir nos salvar de maiores males, de complicar a nossa vida. Precisamos exercitar a fraternidade. E mais dúvidas, a gente não consegue passar tudo no Evangelho, não é sempre só um pedacinho, a forma da gente pensar e de como a gente compreende a vida hoje, nesse momento. A gente convida vocês para virem para a nossa Casa Espírita, Lar Espírita Alta de Souza, Casa de Caridade Vovô Chico de Umbanda Sagrada, na nossa Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45. E também para ter uma conversa fraterna, né? Para passar por uma triagem, pelo tratamento espiritual. Você que às vezes está muito magoado, que está muito triste, que está em depressão. E a gente atrai entidades espirituais negativas também, com a mesma sintonia, que muitas vezes potencializam aqueles sentimentos que nós não temos muitas vezes condições de controlar. Então procura a Casa Espírita toda segunda-feira às 20 horas, chega um pouquinho antes, tá bom? Porque a gente fecha o portão às 8 horas da noite e vai lá ter uma conversa fraterna, fazer um tratamento, tá certo? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas.
auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.